Eu declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior por se tratar de uma sessão ainda de forma remota. Senhores, eu tenho aqui na pauta, para abrir a pauta, e vou solicitar a autorização dos pares, a inclusão do processo 3575 e 3621. São indicações para o Conselho Estadual de Educação e para a AGR. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a inclusão. E vou começar, então, por essas indicações. Lembrando que, normalmente, essas indicações, os indicados são ouvidos aqui pela CCJ, mas como estamos trabalhando de forma remota, e aí não houve a autorização para que esses indicados estivessem aqui no plenário, nós vamos discutir. Quem quiser discutir, quem quiser fazer algum questionamento, certamente o currículo aqui se encontra, o líder do governo também, mas nós precisamos votar essas matérias. O processo 3575, Governadoria do Estado, indica o nome de Leopoldo da Veiga Jardim Filho para compor o Conselho Estadual de Educação na condição de representante das entidades empresariais mantenedoras de cursos de educação profissional. O relator é o deputado Virmondes Cruvinel. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Para discutir a matéria, então, deputado Vinícius. Só para também, vou encaminhar a voto, senhor presidente, de maneira bem sucinta aqui, só para parabenizar a escolha do Leopoldo Veiga Jardim como membro do Conselho Estadual de Educação. Uma pessoa da mais libada e conduta, além disso, um conhecedor e vai agregar muito nas políticas públicas voltadas à educação do Estado de Goiás. Então, já quero manifestar meu apoio à matéria e também dar mais tranquilidade para aqueles que, porventura, não conheçam o senhor Leopoldo. Ok, então continua em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Deputados que concordarem com a indicação do senhor Leopoldo da Veiga Jardim Filho para compor o Conselho Estadual de Educação, queiram ficar como estão, os contrários manifestem. Aprovada a indicação. O processo 4436, Governadoria do Estado, mensagem 66, indica o nome de Marcelo Nunes de Oliveira para compor o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a indicação do Marcelo para a AGR, e esse conselho permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovada a indicação. Na pauta do dia consta o projeto 1515, deputado Carlos Cabral, altera a Lei 17.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás e PASGO e dá outras providências. Emendada em plenário pelo deputado Carlos Cabral, relator deputado Álvaro, parecer favorável à emenda apresentada pelo deputado Carlos. Vista o deputado Hamilton Filho e Thales Barreto, não houve manifestação. Então, o relatório do deputado Álvaro sobre a emenda do deputado Carlos Cabral é que está em discussão. Vistas ao líder do governo. 35. Da denominação ao estádio Serra Dourada, localizado em Goiânia. Relator, deputado Vinícius Cirqueira. O parecer é favorável. Estádio Serra Dourada, com esse projeto, passaria a se chamar Maguito Vilela. Processo 3580. Está em discussão.
Questão de ordem, Vossa Excelência. Parece que o nome será Estádio Serra Dourada Maguito Vilela. É exatamente isso, é Estádio Serra Dourada Maguito Vilela. Maguito Vilela. Até porque, dificilmente, deputados, a gente tem aqui que jogar sempre com a verdade, né? É uma indicação mais que merecedora, até porque o Maguito sempre teve uma ligação muito forte com o estádio, mas isso fica mais na questão da placa. As pessoas já se acostumaram com o estádio Serra Dourada, então quiseram tirar o nome do Maracanã, e aí o governador do Rio agora vetou. Mas esse não é o caso, continua o estádio Serra Dourada, Maguito Vilela. Continua em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação do projeto, deputado Lucas permaneça como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Não, senhor presidente, só para parabenizar Vossa Excelência pelas conduções e ratificar aí o posicionamento do deputado Vinícius Siqueira em relação à indicação do Leopoldo Jardim, pessoa que trabalha de uma forma efetiva também, parceiro aí do setor produtivo, e pedir Vossa Excelência a inclusão na pauta, se possível, porque esse projeto nosso já estava na pauta, foi retirado, depois mudaram o relator, tiraram o relatório, enfim, uma celeuma toda, projeto 2020-001326, que é o que institui a questão do ICMS dos combustíveis. Eu tenho certeza que tem o apoio do líder do governo, até porque ele é do ramo, e vai beneficiar toda aí a cadeia produtiva dos donos de postos de combustíveis, aí a redução de um percentual mínimo aí dos combustíveis está pronto para ser votado aí na comissão, já foi devolvido, parecer favorável da deputada Diana Corsi. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência será atendido de pronto. 3550, deputado Antônio Gomide. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a fornecer todos os equipamentos tecnológicos, eletrônicos e ou informática aos servidores públicos da educação básica para o exercício do regime especial de teletrabalho no âmbito da rede estadual de ensino e da outras providências. O relator foi o deputado Carlos Cabral, parecer favorável. Vista o deputado Álvaro Guimarães, voto separado do deputado Álvaro é pela diligência. Então, a diligência que está em discussão para discutir a matéria, o autor do projeto, deputado Antônio Gomide. Obrigado por abrir esse espaço e eu entendo que gostaria de chamar a atenção dos novos deputados. Esse projeto é um projeto que visa fornecer equipamentos, né, no sentido do trabalho dos servidores de educação para o regime de teletrabalho. Esse projeto nós apresentamos ele em agosto, dia 11 de agosto. Projeto esse que foi relatado pelo deputado Carlos Cabral favoravelmente, dia 17 do 11, ou seja, o ano passado, o deputado Álvaro Guimarães pediu vista desse projeto. E agora, dia 7, ontem, ele devolveu o projeto e pedindo diligência ainda para a Secretaria de Educação. Nós estamos no teletrabalho, nós estamos no ano que nós estamos aí puxando para que os servidores da educação possam apresentar um trabalho digno junto aos nossos alunos, porque nós não podemos voltar sem a vacina. Todos nós, deputados aqui, entendemos a importância da vacina nesse momento, mas até que se volte, nós precisamos ter o teletrabalho e a responsabilidade do Estado em fornecer esses equipamentos. Então, desde o ano passado, nós estamos propondo isso. E agora, nesse momento, depois de um ano praticamente, agora, né, mais de praticamente 4, 5 meses que o deputado Álvaro tinha pedido vista, ao invés de seguir o conselheiro, ou o relator, ou mesmo colocar o posicionamento, vai pedir diligência. Ou seja, eu entendo que dessa forma nós já temos apenas protelando esse assunto que é extremamente importante, que é o teletrabalho na área de educação. Então, gostaria de pedir aqui aos nobres deputados para que votasse contrário a essa diligência e que pudesse seguir esse projeto. E aí sim, se o governador quiser vetar, tudo bem, mas que a gente possa fazer com que esse projeto seja
viável, até porque o momento que nós estamos vivendo é fortalecer o teletrabalho na área de educação e o Estado, obviamente, se responsabilizar por esses equipamentos. Devolvendo a palavra, presidente. E lembrando que é um projeto autorizativo, ou seja, o governo fica autorizado. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto, delegada Adriana Corsi. Presidente, boa tarde a todos os colegas. Peço desculpas aqui, estou com problemas na Câmara, mas gostaria de reiterar as palavras do colega Antônio Gomide. Esse projeto é extremamente importante, é um pedido, uma reivindicação dos trabalhadores da educação, é um mínimo de condições para que eles possam prestar esse serviço importantíssimo de educação à distância que está acontecendo agora, e muitos não têm as condições. Então, se trata de um projeto autorizativo, ou seja, se houver condições, será realizado, e essas diligências, elas são protelatórias, amigos e amigas. E trata-se de algo urgente. Portanto, acredito que não há necessidade de diligências, uma vez que nós sabemos que é necessário e que somente será feito se for possível. Então, eu reitero aqui o pedido do deputado Antônio Gomide para que a gente vote contra esse pedido de diligência. Muito obrigada. Encaminhamento de voto. Algum outro deputado gostaria de encaminhar o voto? Não havendo mais deputado para encaminhar o voto, eu coloco em votação o voto em separado do deputado Álvaro Guimarães, que em seu relatório ele pede que esse projeto seja para diligência. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem no chat. Delegada Adriana, contra. Nós temos apenas o voto da delegada Adriana Corsi. Aprovada, então, a diligência proposta pelo deputado Álvaro Guimarães. Processo 4388, deputada Leda Borges, dispõe sobre a implantação de uma sala de saúde para teste Covid-19 em cada batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, vista ao deputado Álvaro Guimarães, voto separado do deputado Álvaro é pela diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovada a diligência. 4385, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer favorável. Vista ao deputado Vinícius, voto separado do deputado Vinícius é pela diligência no processo 4385, de autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. 4761, deputado Virmondes Cruvinel. Institui a política estadual de transparência da qualidade do ensino das escolas da rede estadual no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados favoráveis à matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado, então, o projeto do nobre deputado Virmondes Cruvinel. Processo 5176, deputado Virmondes Cruvinel, expõe sobre a criação do Observatório de Proteção Integral à Juventude do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4698, deputado delegado Eduardo Prado, altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Vinícius Cerqueira é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação.
Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação do mesmo, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5236, deputado Wagner Camargo Neto, concede título de cidadania a Fabiano Batista Leite. Relator, deputado Vinícius, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3078, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 16.488, de 10 de fevereiro de 2009, que institui a política estadual de incentivo ao aproveitamento da energia solar. Vinícius Cerqueira, relator, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação do mesmo, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5177, Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de atenção à oncologia pediátrica no estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5098, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a disposição das vagas dos colégios da Polícia Militar no estado de Goiás e cívico-militares no âmbito do estado. Relator, deputado Virmontes, parecer pela dirigência. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a dirigência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3501, deputado Jefferson Rodrigues, fica implantada a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais Libras nas escolas e faculdades públicas e privadas do estado de Goiás. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência. Vista ao deputado Vinícius Cerqueira, do processo 3501. Vistas. Processo é um veto. 3579, Governadoria do Estado, veta parcialmente a autor de lei número 01 de 26 de janeiro de 2021. Autor, Governadoria do Estado. Trata-se da lei orçamentária de 2021, que estima a receita fixa e despesa do Estado para o exercício 2021. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer pela rejeição parcial do veto. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição parcial, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada, então, a rejeição parcial deste veto. Senhores, eu peço autorização para a inclusão do processo 1326, de autoria do delegado Eduardo Prado. Tem sido atendido de pronto aqui por esta comissão. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão. Processo 1326, delegado Eduardo Prado. Esse processo foi redistribuído. O relator era o deputado Cairo Salim, já tinha feito o relatório, mas pediu que não gostaria de ter o seu relatório na sequência, por se tratar da sua ausência na CCJ, e nós atendemos, porque como é que a gente vai continuar com um projeto aqui que o relator pede, né, pessoalmente, que não quer relatar a matéria. Então, nós redistribuímos. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Trata-se da redução da alíquota do ICMS dos combustíveis. Eu redistribuí para a deputada Adriana Corsi, que de pronto fez o seu parecer favorável à matéria. Então, o parecer favorável da nobre deputada Adriana Corsi, a nossa delegada, é que está em discussão. Vistas para o deputado Cambão. Vistas, deputado Eduardo. Vista o Wilde Cambão, Eduardo. Ele pediu que o Bruno avisasse, porque ele está longe do microfone. Senhor presidente, eu estou aqui, o Wilde está ao meu lado e o microfone está posicionado para mim. Aliás, o Wilde, assente aí, assenta aí, senta. Aí, mostra o Wilde, por vista favor. do seu processo, meu amigo Eduardo. Isso.
O Vinícius também está pedindo, Vinícius? Vista o deputado Vinícius Cerqueira. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Hélio de Souza. Me considerar penetra oficial aí na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que em todos os meus mandatos fez parte, e agora, no entendimento que eu concordei plenamente pelo partido, e eu já não faço mais parte, mas me sinto muito à vontade, principalmente com Vossa Excelência na presidência. E, com certeza, os demais companheiros que possam assumir. E eu quero parabenizar o deputado Antônio Gomide naquele projeto dele, autorizando ao Estado a fornecer equipamento tecnológico, porque não é todo professor que tem condições de apresentar as estruturas necessárias para poder fazer um teletrabalho na área da educação. Então, é um projeto interessantíssimo e, como ele disse, estão perdendo muito tempo e isso é lamentável. O teletrabalho faz parte hoje da vida nossa. Mas eu quero aproveitar e dizer que em 2018 eu aprovei, entre os poderes de Goiás, o primeiro projeto de teletrabalho para a Assembleia Legislativa. No mês de novembro de 2018, nós criamos a figura do teletrabalho. Por quê? Porque ela já é uma realidade do mundo moderno. E o poder público não é diferente. E precisamos de ter o teletrabalho. Isso que nós estamos fazendo agora é o teletrabalho. E isso é muito gratificante. Então, eu quero parabenizar o deputado Antônio Gomide. Ele está autorizando para que o governo faça aquilo que tem que ser feito, condições de trabalho para o profissional da educação. Parabéns, Antônio Gomide e colegas, e obrigado aí pela oportunidade. Vossa Excelência. Agradecer a Vossa Excelência aí por incluir os nossos projetos, dizer que a preocupação do Gomide é a mesma minha. Tem projetos que completam aniversário na casa. Projetos do governo, isso aí faz parte do jogo político, da Assembleia, do Legislativo. Entra num dia, se aprova no próximo dia. Agora tem projetos, por exemplo, eu vou dar um caso nosso aqui de descarte seguro das máscaras, dos equipamentos, fazendo a tratativa, vai completar aniversário, vai acabar talvez a vacinação, vai acabar a Covid, o projeto não tramita, não por conta da CCJ. Acho que o deputado Lissau poderia fazer em relação ao Covid, em relação às questões que se envolve a questão da Covid-19, desse momento de pandemia, fazer um compêndio, um estudo, um grupo de estudo aí para que a gente acelere os projetos. Ademais, dizer que esse projeto dos combustíveis, Cambão, é um projeto de redução do CMS. Na verdade, nós estamos ajudando o governador Ronaldo Caiado a cumprir a promessa de campanha, que ele sempre criticava o governo anterior por conta das questões do combustível alto. E o Bruno Peixoto, eu tenho certeza que vai coadunar com o nosso projeto, porque vai favorecer os postos que sempre pagam o pato, né? A culpa sempre é do dono do posto de combustível, nunca é do governo. E ele já reduziu das aeronaves, Gomide, né? O projeto de lei justificando que era aumentar o consumo, aumentando o consumo não diminui a arrecadação e ajuda as pessoas. Então, esse projeto aí é simplesmente redução à metade. Outros projetos pedem a extinção. Nós estamos pedindo a redução, né, de alguns percentuais, como foi feito do etanol agora, que está um projeto tramitando, foi feito das aeronaves, foi feito de arroz, foi feito de outros itens, e o combustível, eu tenho certeza que o nosso líder, Bruno Peixoto, que representa aí esse comércio importante, que sempre é prejudicado, sempre bota culpa de dono de posto. Quando aumenta o combustível, dono de posto vira bandido, que não é verdade. Eu conto com o apoio do líder Bruno Peixoto para reduzir o ICMS, e lá na bomba a gente tem a diminuição para o consumidor. Conto com o voto e o apoio do meu amigo Bruno Peixoto. Obrigado, senhor presidente. Senhores, me pediram aqui a inclusão de uma matéria do deputado Rubens Marques, é o processo 4094. Eu quero pedir a autorização dos pares para a inclusão antes do término da sessão. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a inclusão. Processo 4094, deputado Rubens Marques, altera a Lei 20.873, de 8 de outubro de 2020, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome da fibromialgia e doenças reumatológicas. O relator é o deputado Vinícius Cerqueira. Ele, desde que adotado um substitutivo, ele é pela aprovação da matéria. Está em discussão.
Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Eu quero fazer aqui um pedido, enquanto presidente da CCJ, que os membros titulares e ou suplentes possam registrar a presença. Nós temos aqui cerca de 60 projetos a serem distribuídos e tem acontecido de muitos deputados que lutaram para fazer parte da CCJ e não têm registrado a presença. O que tem acontecido? Acaba que os projetos todos têm caído na mão aí de 2, 3 deputados. Então, como a gente só se reúne às terças e quintas, fica aqui esse pedido meu, enquanto presidente da CCJ, para o bom andamento desta comissão, que, sem dúvida, é a mais importante, porque por aqui passam todos os projetos, especialmente dos deputados, e aqueles que são emendados do governo também passam pela CCJ. Não havendo mais matéria a ser deliberada, eu quero encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de todos e de todas. A gente volta a se reunir de forma ordinária na próxima terça-feira, às 14 horas, convidando todos a continuarem de forma remota, agora no plenário virtual. A sessão começa às 15 horas. Está encerrada a presente sessão.